Graças e paz, queridos irmãos, vocês que estão aí em casa, nós convidamos desde já vocês para estarmos assim adorando ao nome do Senhor. Aleluia, que você venha se desprender de tudo que está ao seu redor neste momento e voltar a sua atenção ao Senhor. Aleluia, você venha preparar um ambiente para estar assim glorificando o nome do nosso Pai. Venhamos prestar o nosso culto racional ao Senhor. Ó Deus, nós queremos render louvor, render adoração a Ti, dizendo que Tu és santo, Senhor. Ó Deus amado, colocamos a nossa atenção, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito diante de Ti neste momento, ó Deus. Ó Deus, e que todo o ambiente neste momento seja transformado e possamos adentrar uma atmosfera de adoração, ó Deus. Ó Deus, eu clamo a Ti que não seja mais uma sala, que não seja mais um quarto, ó Deus amado, que está presenciando, assistindo um culto, mas que esse ambiente seja transformado num ambiente de adoração, aleluia, num ambiente de glória, Deus, aleluia. A Ele é glória, a Ele é glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
dadas ao teu nome santo, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, ó Cordeiro. Cordeiro que venceu, nós te adoramos. Nos rendemos aos seus pés. Rei da glória, Rei da glória, vem, toma o teu lugar aqui, Senhor. Vem, toma o teu lugar. Te adoramos todo sempre. Declaramos que tu és santo. Adoramos a tua santidade neste lugar.
Ti, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Estamos no momento da oração intercessória e eu gostaria de te convidar, juntamente comigo, a fazermos a oração da fé. Temos já alguns pedidos que foram enviados durante a semana e alguns motivos também de gratidão. Sabemos que em meio às circunstâncias temos muito a agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado dos nossos, Ele tem provido tudo aquilo que necessitamos. O nosso Deus é maravilhoso, o Senhor é bom. Amém, meu irmão, minha irmã. A nossa irmã Renatinha, ela pede oração
pelo equilíbrio emocional das pessoas. A nossa pastora Thaís, ela pede pelos irmãos e as irmãs que têm se esfriado na fé. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo tempos em que as pessoas têm se esfriado, as pessoas têm se distanciado, e esse é o momento de estarmos presentes, de buscarmos ao nosso Deus, de estarmos ligados em oração. Então, neste momento, nós vamos orar também por esse motivo, pelos nossos irmãos que têm se esfriado na fé. A nossa irmã Ivanise, ela pede oração pela Bruna, Juliana e Gabriela Evangelista, pela libertação da mente e para que elas retornem à casa do Pai. Também o Alex, ele pede pela casa dele, pelas bênçãos do Senhor sem medida sobre a sua casa. A nossa irmã Charline, ela pede oração pela Severina, que é amiga da família, que opera do câncer no útero. Ontem ela operou do câncer, dia 12/8. Que o Senhor dê graça a ela, que ela tenha uma boa recuperação. A Charline também pede oração pela Dirce, a prima do marido dela, que está internada com depressão muito forte. Temos alguns motivos de gratidão, e a nossa irmã Renatinha também, ela agradece ao Senhor por cada amanhecer, por cada dia de vida. A Amandinha, ela também pede, ela agradece ao Senhor pelo cuidado do Senhor. O nosso irmão Alex também, ele agradece a Deus pela sua infinita misericórdia. E a Charline também, ela agradece ao Senhor porque Deus tem sustentado em tudo a família dela. Meu irmão, minha irmã, se você não conseguiu colocar o seu pedido de oração na caixinha de oração, nem o seu motivo de gratidão, esse é um momento que nós vamos nos ligar em oração, em fé. Então, onde você está? Eu não sei se você já está na sua casa, não sei se você está no trabalho, mas onde você estiver, meu irmão, minha irmã, não importa. Não há um lugar específico, a gente costuma ter um lugar específico para fazer os nossos devocionais, mas para falar com Deus, meu irmão, minha irmã, não tem um lugar específico, é onde nós estamos, nós nos ligamos com o nosso Deus em oração. E eu peço que neste momento, meu irmão, minha irmã, você deixa o que você está fazendo aí, a casa, a criança que está correndo na casa, deixa ele brincar, deixa os afazeres e vamos orar. Vamos nos ligar em oração neste momento. Vamos orar, agradecer ao Senhor por cada pedido de oração, por cada motivo de gratidão. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Qual é a sua dúvida, meu irmão, minha irmã? É questão de tempo. É questão de tempo. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por este momento, pelo privilégio, Deus, de estarmos neste momento ligados em fé, Senhor. Senhor, estamos distantes, mas estamos juntos num só propósito, que é o propósito da oração, Senhor. Que cada irmão, cada irmã sinta o teu toque, sinta o seu mover, Pai. Que a tua presença seja manifesta onde eles estiverem neste momento, Senhor. Senhor, este coração que se encontra frio, Pai, aquece, Senhor, aquece, porque o Senhor é fogo consumidor, Pai. Não há nada, Senhor, que o Senhor não toque, que se transforme. Senhor, que neste momento este coração que está
frio, esta pessoa que se encontra desmotivada, esta pessoa que está sem fé neste momento, Pai, aquece, Senhor, reaviva, Senhor, devolve, Senhor, a ele a alegria da salvação, Senhor. Oh, Senhor, reaviva, Deus, reacende a chama, Pai, dentro deste coração. Pai poderoso, essa pessoa que perdeu a esperança, Deus, diante de tudo que tem vivido, Pai, diante de tudo aquilo que tem escutado, Deus, Pai querido, que este meu irmão, que esta minha irmã, venha tampar agora os ouvidos para tudo aquilo que não é de Ti. Venha tampar os seus ouvidos neste momento para tudo aquilo que não é determinado do Senhor. Pai querido, e que essa pessoa, Senhor, que este irmão, que esta irmã, Senhor, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, eu oro também, Senhor, pela dona Severina, pela Dirce, Senhor. Estas mulheres, Senhor, que neste momento se encontram em hospitais, Deus. Cada uma, Senhor, com uma situação, mas que para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor tudo é possível, Senhor. Esse quadro de depressão, Senhor, que a Dirce está enfrentando. Oh Deus, que ela possa, Senhor, se alegrar em Ti, Senhor. Que ela possa, Senhor, achar o motivo da alegria de viver, que é o Senhor. Pai querido, e que a Severina também, Senhor, tenha uma boa recuperação através, Senhor, de Ti, através, Senhor, dessa cirurgia que foi feita, Pai, que a recuperação dela seja maravilhosa, Pai. Senhor, e nós Te agradecemos pelos Teus feitos. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado. Nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que logo, Senhor, estaremos nos cultos presenciais, que é tudo no Seu tempo. É questão de tempo, Senhor. O Seu tempo não é o nosso tempo. E nós precisamos, Senhor, aprender a esperar em Ti, aprender a confiar em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra aos corações de cada irmão, de cada irmã neste momento, Pai. Traz alegria, Senhor. Traz alegria a essa pessoa, Pai querido, a este irmão, Pai, a esta irmã, Senhor. Pai querido, e que eles possam, Senhor, crer que em Ti, Senhor, dias melhores virão. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor abençoe seus lares, seus trabalhos, que vocês possam estar alegre em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não há como explicar esta alegria. Sabe, a alegria que invade o teu ser. Às vezes você olha para um lado, você olha para o outro, você fala, mas eu vou me alegrar em quê? Em Cristo. Em Cristo que é a nossa esperança. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Bom culto. Graça e paz, povo de Deus, povo amado, saudade de vocês. Estamos aqui. Eu aqui olhando agora aqui, bateu uma saudade de ver cada um de vocês sentado aqui na igreja. Dá uma tristeza a gente ver essas cadeiras vazias, mas logo logo, com a ajuda do Senhor, nós estaremos todos juntos, um pouquinho só menos distantes, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais próximos, né? Estamos todos juntos. Antes de começar a palavra, eu quero dar um recado aqui que nesse dia 12, um dia especial para mim, de duas formas. Nesse dia 12 eu e minha família completamos 13 anos que estamos aqui, que somos metodistas. Um prazer enorme, uma alegria enorme ser metodista, fazer parte desse povo. Triste porque muitas pessoas foram embora, muitas pessoas também chegaram, isso nos alegra, mas são todos irmãos, tanto os que foram quanto os que chegaram, todos no mesmo amor que nós temos desde quando conhecemos, cada um assim
em especial aqueles que nos receberam pela primeira vez, os que estão conosco até hoje. Gente, muito obrigado por esses 13 anos, eu agradeço aos pastores que nos acolheram, aos pastores que nos receberam quando chegamos, aos pastores que hoje participam com a gente, eu agradeço mesmo. E a outra alegria é que nesse dia 12 também eu completo 14 anos de casados. Eu amo minha esposa, gente, como eu amo. Eu sei que vocês todos amam minha esposa, olha, não é por nada não, hein? Mas eu amo mais que vocês, viu? Agora vamos para a palavra, amém? Antes de começar essa palavra, eu convido você a fechar os seus olhos e a ter um momento de oração, continuar, aliás, esse momento de oração. Curve a sua cabeça, onde você estiver aí na sala, no quarto, se você estiver com fone de ouvido, no ambiente que você preparou para estar. Às vezes até você está fazendo alguma coisa e colocou ali o celular perto de você, próximo, para poder estar ouvindo o culto, para você não perder. Ainda dá tempo de compartilhar, gente, o link para que mais pessoas possam estar conosco ouvindo essa palavra. Mas curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos ainda, continuamos a te louvar, continuamos a te agradecer, Senhor. Neste momento, Senhor, que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos tomar, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos para a Tua palavra, abrir os nossos ouvidos para a Tua palavra, abrir o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sem compreensão, não nos deixe sem entendimento, Deus. Queremos ler a Tua palavra e deixar que ela nos leia também. Queremos, Senhor Deus, nos aprofundar na Tua palavra, Senhor, e também queremos que ela se aprofunde dentro de nós. Ó Deus, porque há muita coisa ainda em nós que precisamos deixar, Senhor, que a palavra entre, Deus. Há muita coisa na nossa mente que nós precisamos aprender ainda. Deus, tudo que nós aprendemos até aqui ainda é pouco, Senhor. Ainda nos faz ser tão limitados. Pai, queremos nos aprofundar mais e deixar essa palavra fluir dentro de nós, Senhor Deus, para que nós possamos viver essa vida que o Senhor tem para nós, a vida lá abundante que o Senhor tem para nós. Deus, não nos deixe ficar no raso, leva-nos no profundo da Tua palavra, leva-nos a uma leitura da Tua palavra e deixar, Senhor Deus, que ela salte dentro de nós, que ela vá lá nas dores, que ela vá nas feridas, Senhor, que ela vá na sujeira que está em nós. Oh Senhor, limpa-nos com a Tua palavra. A Tua palavra diz que ela nos purifica, nos limpa. Tu és a palavra viva, Senhor. Por isso traz dentro de nós essa limpeza na nossa mente. Ó Deus, não podemos ficar parados, não podemos ser crianças na Sua palavra, Deus. Queremos nos alimentar, nos aprofundar nela, Senhor.
Deus, flua aquilo que o Senhor tem ministrado, flua a tua palavra, que ao ler, Senhor, ó Deus, o Senhor tem a liberdade de conduzir cada palavra que será dita, ó Deus, após a leitura da sua palavra. Flua, Deus, flua nesses lares, flua nessas vidas, Senhor. Que não haja barreira, Deus, que impeça o teu agir. E eu creio que não há, Senhor, mas somente corações fechados impedem do Senhor agir, porque a pessoa precisa querer para que o Senhor haja na vida dela. Por isso eu oro para que cada um deixe o Senhor ministrar na vida deles. Eu oro para que cada um, Senhor, deixe a mente aberta, o coração aberto, a sua vida aberta, para que o Senhor penetre o mais profundo, Senhor. Porque o Senhor não quer perder ninguém. Por isso eu oro para que cada um abra os olhos, aceite a tua palavra, aceite do Senhor, para que não se perca, Senhor, para que ande em vida, em novidade de vida, ande sabendo quem é, aonde pertence, de onde faz parte, sabendo que é da família do Senhor, lavado, Senhor, no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, no outro culto, que eu trouxe uma palavra, eu falei sobre o texto que estava lá em João 8, João 16, do versículo 8 e o 9, onde que fala lá que o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, porque não cremos em Jesus. E aí eu falei também que ia falar sobre pecado, a justiça, que no versículo continua, a justiça e o juízo. Mencionei que ia estar falando um pouco sobre pecado, depois sobre justiça, sobre o juízo. Pois bem, irmãos, só para trazer a lembrança de vocês, você que nos visita, fique à vontade. Eu sei que você está à vontade aí na sua casa, glória a Deus por isso. Sei que está à vontade aí, onde você estiver, eu acredito que você esteja à vontade. Que você abra o seu coração para a palavra. Aqueles que já ouviram a palavra do outro culto, nós falamos um pouco sobre o pecado. Falamos que crer faz parte de pertencimento. Crer não é só acreditar, é pertencer, é se comprometer em agir de acordo com o que você crê. Nossas ações precisam estar linkadas, precisam estar aliançadas com aquilo que cremos. Eu não posso crer numa coisa e fazer outra. Então a nossa vida tem que ser uma resposta do que cremos. Amém? Falei também que invocar também faz parte desse pertencimento. Eu não invoco nada sem antes não fazer parte. Como que eu vou invocar o advogado que é Jesus, se ele não me defende, se ele não atua sobre a minha vida, se eu não pertenço a ele, ele não tem autoridade sobre mim. Então eu preciso entregar essa autoridade, a autoridade da minha vida, nas mãos deste advogado, e aí sim, nas mãos da sua lei, e aí sim eu posso invocá-lo. Falei um pouco sobre o preço do pecado. Falei, por causa do pecado, perdemos a presença de Deus. Falei também que, pelo pecado, o homem se torna um homem destruidor. Falei lá que o homem em pecado caminha para a morte. E aí a gente traz a lembrança de Gênesis, quando Deus fala para Adão que certamente, se ele comer, certamente morrerás. Se ele comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele não morreu instantaneamente, mas essa morte foi prosseguir numa vida sem a presença de Deus na vida dele. E eu alertei para que nós não vivamos assim, não vivemos uma vida morta. Até sou estranho, mas uma vida morta é uma vida biológica, fazendo os nossos afazeres, porém sem a vida de Deus em nós. Isso é a morte, viver sem Deus. E se você reparar, as coisas estão muito fora do eixo. Porque as pessoas estão levando uma vida, acreditando que estão vivendo uma vida com Deus. Não é só porque crê em Deus que faz parte, que a vida de Deus está na pessoa. Lembra que eu falei, você precisa expressar aquilo que você crê. Você não pode viver uma vida de um jeito e acreditar em outro.
falei também sobre... Bom, foi isso, gente. E hoje eu quero continuar um pouco falando ainda sobre pecado. Há mais coisas ainda. Há inúmeras coisas para falar sobre pecado. Mas eu quero falar aqui algumas coisas que eu anotei. Nós vamos fazer uma leitura. Mas antes, uma leitura rápida para você entender um pouco sobre o pecado, a importância que é entender sobre o pecado. Você que está com a sua Bíblia, você pode aí abrir em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Para você poder entender um pouquinho aqui do que eu vou falar, trevas aqui que João está querendo dizer, ela se traduz um pouco que no Novo Testamento usa especialmente a palavra em um sentido de ignorância da verdade. Essa trevas aqui, ela tem a ver com uma ignorância da verdade divina, da natureza pecaminosa do ser humano, da total ausência de luz e de uma falta de percepção espiritual. Então, em Deus, meu irmão, não há trevas, não há natureza pecaminosa. Em Deus, meus irmãos, não pode haver falta de percepção espiritual. Então, o apóstolo João ouviu e anunciou durante a sua vida toda que Deus é luz e nele não há pecado, nele não há trevas. Eu e você precisamos a cada dia entender que Deus é luz, isso mesmo. Mas também precisamos entender que nele não há trevas, nele não há pecado. Se você ficar só querendo ver a luz e não saber o que é trevas, o que é natureza pecaminosa, você vai querer trazer isso para a luz, porque você não tem noção do que é natureza pecaminosa. Então você precisa aprender sobre o que é natureza pecaminosa, o que é pecado, o que é trevas, o que é escuridão. Você precisa entender, porque às vezes você está praticando uma coisa, querendo levar para o Senhor tudo aquilo que eu e você estamos praticando da natureza pecaminosa. E nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Novamente, abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 6, e aqui nós vamos fazer uma leitura de todo o capítulo, para nós podermos falar um pouco também sobre pecado. Um fato curioso é que no Novo Testamento, pelo menos na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, revista e atualizada, há mais de 70 passagens referente ao pecado. Se você fizer uma busca lá, pesquisa no Google, você pode pesquisar no seu aplicativo de Bíblia, pelo menos na minha versão, consta mais de 70 palavras pecado no Novo Testamento. Então 70 no Novo todinho. O fato curioso ainda que Romanos contém mais de 30 dessas 70. Então Paulo se preocupava e se preocupou para falar aos romanos sobre pecado. Mais da metade do assunto pecado que consta no Novo Testamento está em Romanos, e é muito precioso isso. Convido você a ler a carta aos Romanos. Aliás, convido você a ler a Bíblia, meu irmão. Convido a todo dia você ler a Bíblia. Convido você a ler, eu continuo a falar sobre isso. Meu irmão,
se você não lê a Bíblia, você vai viver a vida toda engateando. Você vai passar seus anos, vai achar que é experiente, vai ter a idade prolongada, vai ser mais de idade, mas vai ser um bebê na fé. Você vai querer só o leitinho. Você vai querer só as coisas fáceis, comida que não se mastiga. Você vai querer só o leitinho, como o próprio Paulo fala. Se você quer amadurecer, se você quer crescer, se você quer conhecer o Senhor, leia a Bíblia. Não podemos conhecer o Senhor, não podemos falar que conhecemos o Senhor sem ler a Bíblia, meu irmão. Sem ler a palavra. Como que você vai falar que é maduro na fé? Como você vai falar que conhece a Deus, que crê em Deus, que faz parte, que é filho, se você não conhece, se você não lê a Bíblia? Um professor e pastor, se eu não me engano, Márcio Garcias, ele fala que ele lê a Bíblia de 3 modos. Um, lê por ler. Ele falou, eu leio. Às vezes eu nem lembro do que eu li, mas eu estou lendo. Aí outra, ele lê para um devocional. Lê a Bíblia para um devocional, do começo ao fim, ele vai lendo. E outra para o estudo, para a pregação. Então só ele, um pastor metodista, lê a Bíblia de 3 formas. Um ler por ler, um ler para a vida devocional e um ler para pregar. E eu e você, meu irmão, não podemos parar de ler a Bíblia. Então fica aqui um pedido, uma súplica para você: leia a Bíblia. Se faça essa pergunta: será que eu estou lendo a Bíblia? Será que o que eu sei da palavra do Senhor é o que eu aprendi lendo ou é o que eu aprendi talvez cantando? De repente você acha que muitas canções elas estão na Bíblia, e olha, o pastor aqui outro dia falou algo muito poderoso. Canções que não são de acordo com a palavra. Então cuidado, gente, cuidado. E como combater isso? Como aprender? Como crescer? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Eu dou uma dica para você. Há um aplicativo no Play Store, não sei se tem para iPhone, chamado da Sociedade Bíblica do Brasil, chamado SBB Bíblia. É muito bom. É uma Bíblia em áudio da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gosto de ouvir, quase sempre eu estou ouvindo. É muito boa. Através dela eu já li o Novo, só tem o Novo Testamento. Através dela já li o Novo Testamento várias vezes, acompanhando o áudio e acompanhando a leitura. Tá bom? Então não fica bravo comigo não, porque eu estou chamando um pouco a sua atenção, mas se comprometa em ler a Bíblia. Um crente precisa ler a Bíblia. Um filho precisa ler a Bíblia. Um servo precisa ler a Bíblia. Amém? Um escravo precisa ler a Bíblia. Tudo isso somos do Senhor. E se somos dele, precisamos conhecê-lo. E como conhecê-lo? Precisamos ler a Bíblia. Então você que está aí com a sua Bíblia aberta em Romanos 6, vamos lá. 2 versículos antes aí do capítulo 5, finalzinho, no 20, diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembre disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo está perguntando. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja da justiça para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento a relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, nosso Senhor Jesus. Digo uma coisa, meus irmãos, e eu acredito que você ainda está continuando lendo aí o capítulo 7, porque é poderoso quando a gente lê a Bíblia, é poderoso quando a gente começa a leitura da palavra, principalmente no culto. Eu me sinto assim também, como você deve estar se sentindo aí. Quando o pastor termina de falar, de ler, fazer a leitura, você continua o versículo, você continua o capítulo, e vai te dando vontade de continuar a ler. É assim que você tem que estar, meu irmão. Por isso que eu insisto, leia a palavra do Senhor, irmão. Eu falo para você uma coisa, só de ler o capítulo 6, eu não precisaria nem pregar. Porque só o fato de eu ler e de gerar em você uma consciência de continuar lendo, e você querer ler de novo o capítulo, é uma pregação, porque a palavra do Senhor é uma pregação para nós, porque o Espírito Santo já vai ministrando em nós. Irmão, leia a palavra do Senhor, gente. Leia 1, 2 vezes o mesmo versículo, o mesmo capítulo. É fabuloso, irmãos. É uma pregação poderosa. E continuando, meus irmãos, como eu falei na pregação anterior, o pecado nos torna um homem destruidor. O pecado nos desconfigurou muita coisa. Se você for lá em Gênesis 1, versículo 1, vai estar escrito assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Eu te pergunto, que princípio? Aí você pode falar, Kiko, é o início. Sim, eu concordo com você, também é o início. Mas no princípio criou Deus. Deus estabeleceu um princípio. E o versículo 2 continua a falar, e a terra era sem forma e vazia. E aí ele vai falando a consequência desse princípio. Ele vai
estabelecendo qual que era o princípio. E até o 7º dia, até o descanso do Senhor ali, quando ele fala, e descansou o Senhor no 7º dia, porque tudo que ele fez, ele viu que era bom. Tudo ali ele estabeleceu debaixo desse princípio que criou os céus e a terra. Vê se não faz sentido para você. E aí já tinha uma forma, já tinha um roteiro, já tinha um princípio estabelecido, já tinha formações organizadas, estabelecidas. Mas o homem destruidor, por causa do pecado, ele começa a quebrar esses princípios. Um deles, se você vê, é a natureza, porque a primeira coisa que Deus vai criando, né, vamos dizer assim, Deus criou todas as coisas e criou a natureza para o homem cuidar. E hoje o homem destrói a natureza. Hoje o homem abusa dos recursos oferecidos pela natureza. Hoje o homem desrespeita a natureza. Por isso que nós vemos enchentes, por isso que nós vemos o aquecimento global, por isso que nós vemos radiações, por isso que nós vemos poluições. O ar não é mais puro nas grandes cidades, nas cidades industriais. O ar não é mais puro, o campo já está perdendo a sua dimensão de campo, as florestas já estão perdendo o seu tamanho. Nós aqui, a Mata Atlântica já está perdendo o seu espaço. Precisamos criar leis para proteger o meio ambiente, mas não criamos mais, não conseguimos avançar além dessa área protegida. Não criamos leis para que ou há, não sei o caso, mas se há também há um desrespeito, eu faço só o mínimo para não ficar fora da lei, talvez seja isso, mas a nossa mata, as nossas florestas, a nossa natureza está sendo destruída. E quando eu digo natureza, é de terra, de floresta, os céus e a terra, está sendo destruído por causa do homem destruidor. O homem quebrou os princípios, que era cuidar, lavrar a terra, fazer a manutenção, tudo estabelecido de Deus para Adão e Eva estarem ali fazendo. E entra o pecado e continua uma destruição total. Continua uma devastação. E a pastora Sandra aqui outro dia pregou algo poderosíssimo de algumas atitudes. O homem em pecado, ele continua numa atitude degradante, uma atitude desagradável. O homem em pecado é um mau caráter. Ele não avalia consequências, ou ainda pior, ele com uma mentira para esconder outra mentira. E como eu falei no começo da pregação, 1 João 1, versículo 5, diz que em Deus não habita, não pode existir essas coisas. O homem em pecado, ele aprende a maquinar, a criar a mentira, a criar a maldade. O homem em pecado, ele começa a desenvolver a destruição. Ele pensa, ele cria a destruição. Hoje na nossa lei, no Código Penal, pensar não é um fato criminoso. E aí você vai para a lei de Deus, aquele que em seu pensamento, o Senhor Jesus ali para os fariseus, aquele que cobiçara a mulher do próximo, ainda em pensamento. O que está querendo dizer isso de uma certa forma? Não só usando para o lado do pecado de adultério, mas para que você possa entender a profundidade disso, o homem quando começa a maquinar a maldade já é pecado. Na nossa lei, uma atitude criminosa, uma ação criminosa, aliás, só é crime quando é posto em prática toda a preparação. Em Deus é uma atitude pecaminosa o pensar em fazer a maldade. E o homem sem Deus, hoje, o homem sem Deus, ele tem essa habilidade. E nós que temos Deus, Paulo alerta em Romanos aqui, o homem que tem Deus, ele tem que morrer para essa natureza que cria, que desenvolve em seu pensamento. Essa é a natureza pecaminosa. Lá dentro, o homem interior,
ele não pode manipular, ele não pode compilar, criar maldade na sua mente para pôr em prática. Nós não podemos fazer isso, não nascemos para fazer isso. Se estamos agindo assim, comece a avaliar a sua vida. Nós precisamos avaliar a nossa vida, se realmente fazemos parte de Deus, se realmente escolhemos obedecer ao Senhor de coração, como Paulo escreveu aqui. E a pastora Sandra continuou ali que há atitudes imorais, atitudes criminosas. Eu falo para você que há atitudes antiéticas, há atitudes sem caráter, há atitude destruidora. Pecado não é aquilo que somente está na lei dos homens. O pecado também a gente tem que avaliar na lei de Deus. O que Deus diz que é pecado. Porque Ele fala que nele não habita trevas, pecado, natureza pecaminosa. Não podemos nos achegar a Deus. Não pense que se você somente respeita as leis dos homens, o Código Penal, o Código de Processo, Código de Trânsito e outros códigos estabelecidos como normas, como regras, leis aqui do nosso país, do nosso município. Não pense que somente obedecendo isso, você está pronto para estar diante de Deus. Você está limpo para estar diante de Deus. Vai muito mais além, meus irmãos. Porque eu posso obedecer isso externamente, mas e interiormente? A minha maquinação, a minha criação, a articulação em nosso ser. Eu falei outro dia para minha esposa, conversando, que a partir do momento em que a criança aprende a maquinar a maldade, que aprende a criar, que ela cria um enredo, um contexto, ela cria uma história, ela fica analisando se há pontas soltas, já não é mais criança, ela já começa a fase adulta dela, já precisa ser responsabilizada. Eu não estou falando aqui para maltratar a criança, não é isso. Eu só quero que você entenda a criação, a formação do homem. Quando ele sai de uma fase inocente e a fase que já não é mais inocente. Por isso que Jesus alerta aquele que só maquina na sua mente ainda, que articula na sua mente, está caminhando para uma natureza pecaminosa. Não é somente o que adultera, mas aquele que articula em sua mente a maldade, a traição, a adulteração. Esse comete pecado. E eu e você, meus irmãos, às vezes não temos uma atitude pecaminosa, uma atitude criminosa, às vezes não temos uma atitude antiética, uma atitude imoral, uma atitude sem caráter. Às vezes eu e você, externamente, uau, esse é o cara, externamente. Mas e como anda internamente, como anda a sua mente, os seus pensamentos, a sua formação, como anda a formação do seu pensar, para estar diante de Deus, o seu coração, como anda o nosso coração. Por isso que Paulo fala, precisamos morrer com Cristo. E o nosso corpo também precisa morrer para o pecado. Porque acredite você, irmão, a pessoa que vive em pecado, no seu interior, não uma atitude externa, mas lá dentro do seu interior, aquele que não se rende para o Senhor lá dentro, aquele que vive uma vida à mostra, mas lá dentro, a palavra não fala com ele, aquele que ele não se rende à palavra, aliás, a palavra fala com ele, às vezes até num versículo escrito na soleira do caminhão atrás lá,
Quando a pessoa está aberta, até aquilo ali fala com a gente, porque é a palavra do Senhor ali num versículo escrito, no muro. Mas quando nós estamos fechados para o Senhor lá dentro, vivendo somente uma capa, vivendo uma religiosidade, uma expressão que não condiz com o interior nosso, meu irmão, você pode estudar, pode ler, né? Porque você não quer se render. Porque aquilo ali vai ferir alguns conceitos que você tem. Alguns conceitos que nós temos. Medo de se envergonhar do que os outros vão dizer. E ainda assim, o diabo nos acusa, achando que por causa disso não mereceremos a glória de Deus, a graça de Deus. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus. Essa altura do campeonato, você que não chegou agora, você que já está há um tempo caminhando, não aqui somente, que você já caminha na sua vida com Deus. Se você ainda vive nessa miséria de acreditar que você vai ser ridicularizado, de que Deus não te aceita, não vai te aceitar, que o que você articula dentro do seu coração, da sua mente, é forte demais para o Senhor. Oh, gente, para com isso. O Senhor é rico em perdoar, é misericordioso, a cada dia a misericórdia dele se renova, gente. Eu falo para você, pecar é caro, diz um pregador. Pecar é caro, porque imagina, a gente corre, rala tanto. Então você escolhe pecar. E para com isso, gente, para de escolher pecar. Por isso que você aí não quer pagar o preço desse preço caro que é se arrepender. Se você não quer se arrepender, viva uma vida santa no seu interior. Porque é no nosso interior que é a vida santa, gente. Que aquilo que a gente tem dentro, a gente só consegue expressar. O religioso tem um negócio que não é Deus dentro dele e expressa algo com a aparência de Deus. E nós não podemos ser assim, não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que Paulo escreveu as cartas, não foi para isso que Paulo escreveu sobre mais de 70 vezes sobre pecado. O homem em pecado vive debaixo de escravidão. Olhe você lá o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Olha só, aquele que você escolheu para servir, você é servo. Aquele que você escolheu para servir, você está entregando a sua obediência. É isso que Paulo está querendo dizer. Seja para o pecado, você é servo do pecado. Só que o pecado leva para a morte. E se você escolheu ser servo da justiça, você vai ser obediente à justiça. Então, irmãos, se você escolheu pecar, você é escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte, diz lá no versículo 23. Mas se você escolheu a obediência ao Senhor, você é escravo, você é servo, você obedeceu à justiça. E aí, quando eu for falar lá de justiça, de João 16, 8 e 9, numa próxima pregação, quem sabe, eu vou falar que a justiça é o próprio Senhor Jesus. Aliás, aqui eu já estou repetindo a palavra do pastor de domingo, se eu não me engano, de domingo, sobre a justiça, é o próprio Senhor Jesus. E você escolheu ser obediente à justiça, servo do Senhor. E uma outra coisa, meus irmãos, aquele que no seu interior não se rende à limpeza do Senhor, que no seu interior ainda há pecado, que no seu interior ainda há trevas,
em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, vai dizer que aquele que vive em pecado tem o seu coração endurecido. Então, aquele que pratica o pecado, meus irmãos, avalia nessa noite o seu coração. Avalie a sua vida. Um coração endurecido, meu irmão, é um coração que não aceita a palavra do Senhor, que não aceita a palavra de Deus e não aceita a vinda de qualquer um. Se diz que aceita a palavra de Deus através da vida de um pregador, mas na verdade não aceita, porque quando você é aberto, tem um coração receptivo, não importa quem fala a palavra do Senhor, o Senhor vai falar com você e você vai receber. Agora, se você tem um coração endurecido, não me venha com essa churumela, que quando o pastor tal fala com você, você aceita. Se essa mesma palavra for dita pelo pastor que um outro pastor e você não aceitar, meu irmão, você tem o coração seu endurecido. Então, e isso é causa do pecado. E isso é a expressão de uma vida em pecado. E eu lembro você, que não estou falando também só de uma vida expressamente pecaminosa. Eu falo de uma vida em pecado interiormente. Naquilo que o Senhor Jesus, que só você articular, criar, usar a sua mente para o pecado, você já está pecando. Paulo também nos alerta aqui sobre não deixar que o pecado reine no nosso corpo. Porque o corpo mortal, o corpo nosso, há as paixões. E uma vida em pecado é uma vida entregue a paixões. É uma vida distorcida, porque essas paixões nos levam a ruínas. Não é uma paixão que foca, que direciona para o Senhor. Não é um coração que arde com a vontade de Deus. Não é um coração que arde em receber, mas é um coração que arde nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades, nas suas próprias ganâncias, nos seus próprios interesses. E a gente quer levar isso para Deus. Não, Senhor, tudo isso aqui é para oferecer ao Senhor. Misericórdia, gente. Está desvinculado da palavra. Está desvinculado. Então eu falo para você, não se ofereça, não se renda, não deixe que o pecado reine em você, para que o seu corpo, a sua vida, não seja entregue às paixões. Nem seja você um instrumento da iniquidade. Não seja você a ferramenta do pecado. Se você continuar lendo aqui, o capítulo 7 de Romanos, e também um pouquinho do capítulo 5, é interessante, como eu orientei você a ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Paulo vai falar também muito da lei, mas o interessante é que Paulo fala que a lei é boa, o mandamento é bom. Mas o pecado, ele manipulou a lei, manipulou o mandamento. E dentro do mandamento, dentro da lei, o ser humano sem Deus escolheu manipular, escolheu distorcer, escolheu quebrar, escolheu andar numa vida torta, ainda debaixo do mandamento. Por isso que eu falo para você, que o pecado não faz parte de Deus. E o próprio João, que lá em Patmos, em Apocalipse, quando ele viu o Senhor, ele se ajoelhou e falou que não é digno, porque ele viu a graça de Deus. Aqueles que reconhecem a graça, e aqui eu quero deixar um ponto, que graça, quando Paulo fala que a sua graça me basta, ele não está diminuindo a graça, ele não está menosprezando a graça, ele não fala que graça é um negócio
sem valor. Pelo contrário, irmão, a graça é muito mais poderosa do que o que a gente sabe. A graça do Senhor nos basta e a gente não tem noção disso. Se soubéssemos 1% disso, ou o mínimo, nós cairíamos no chão, nós clamaríamos o perdão de Deus a todo instante, nós agradeceríamos ao Senhor em todo instante por ser salvo. Nós clamaríamos, nós nos arrependeríamos, porque se deixaríamos o Senhor ministrar aquilo que é pecado, para que possamos chegar mais perto do Senhor. Para encerrar, eu falo para você que não fomos feitos, não fomos resgatados, não fomos comprados. O Senhor não nos comprou, não nos limpou, não nos sarou para que nós vivamos em pecado, para que nós não vivamos uma vida obediente ao pecado. O Senhor nos chamou para viver uma vida em obediência a Ele. Irmão, a cada dia se avalie nas suas atitudes, ainda que atitudes que pareçam boas, mas se avalie a sua mente, avalie as suas palavras, avalie o seu olhar, irmão. Quantas vezes você já disparou uma mensagem e aquilo ali causou uma tribulação? Às vezes você mandou uma mensagem e nem sabe que causou uma tribulação, que corações se despedaçaram, que pessoas se enfureceram. Quantas vezes? Ou quantas vezes você escrevendo a mensagem, antes de apertar e enviar, você falou: misericórdia, Senhor, não vou enviar isso aqui não. Falo para você que foi o próprio Deus ali ministrando em você, o Espírito Santo de Deus falando: olha, não envia, meu irmão. E quantas vezes nossos cônjuges foram usados por Deus para falar: você vai mandar essa mensagem? Deleta isso aí. Aí você falou: eu vou mandar não. Né? Os casais aí tem vamos dizer assim, uma brincadeira, tem um segundo Espírito Santo, os casais. Eu, pelo menos lá em casa, minha esposa é muito usada pelo Espírito Santo para falar: não fala nada, fica quieto. E aí eu falo: amém, Senhor. Amém. Eu estou tão duro que o Senhor falou com a minha esposa e a minha esposa chamou na xincha. E quantas vezes é o contrário também. Porque no nosso interior, irmão, precisamos vencer a luta contra o pecado. Não entregar nosso corpo para o pecado. Não entregar a nossa mente para o pecado. Não entregar os nossos pensamentos para o pecado. Não entregar a nossa boca para o pecado. É isso que Paulo está falando. Não seja usado pelo pecado. Então eu encerro, meu irmão, nessa noite falando para você se avaliar, falando para você fazer uma leitura de você, usando a palavra do Senhor. Acredito que você ficou curioso de continuar lendo, e isso mesmo. Tenha essa sede da leitura da palavra do Senhor. Eu falo até um pouco para você, irmão. Dos 100% que você ouve música no Deezer, no YouTube, no Spotify, desses 100%, vamos supor, quantidade de horas, meu irmão, coloca aí, 50%, gente. Se você está aí, no Deezer, no Spotify, no YouTube, na onde você ouve música, né, um aplicativo online, se você colocar a Bíblia narrada, vai ter, gente. Eu falo para você, para de ouvir 50% das músicas e ouve esse 50% a palavra, mais do que você já lê, da Bíblia na tua mão, assim, Que aí, gente, as coisas mudam na sua vida, as coisas mudam dentro da igreja, as coisas mudam no seu bairro, as coisas mudam no seu trabalho, as coisas mudam na sua família, as coisas mudam na sua escola.
Você não vai ser mais um homem ou uma mulher entregue ao pecado interior, entregue a paixões interiores. Você não vai ser mais um homem escravo do pecado, porque você vai aprender que o Senhor Jesus te resgatou dessa escravidão. Você vai aprender que o Senhor Jesus te limpou dessa podridão. Você vai aprender que o Senhor Jesus te tirou das trevas e trouxe para o seu reino, o reino de luz, de santidade, de amor. Mas é só lendo, gente. É só lendo. E eu quero orar agora com você para encerrar. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra, Deus. E que após, Senhor Deus, essa palavra, nós possamos ter o nosso coração aberto, molinho, Senhor, para o Senhor, Deus. Um coração fácil, Senhor, para a Tua ministração, Deus. Onde houver escuridão no nosso interior, Senhor, onde houver, Senhor, maquinação ardilosa, Senhor, onde houver criatividade maligna, Senhor, dentro de nós, desejos malignos dentro de nós, queremos render, Deus, ao Senhor, cada área do nosso pensar, da nossa formação mental, Senhor, render ao Senhor os desejos impuros, render ao Senhor, Deus. Porque só assim, Deus, cremos estar mais perto de Ti, porque a Tua palavra diz que no Senhor não há trevas. Então quem precisa se achegar ao Senhor precisa estar limpo. Sabemos que o Senhor Jesus nos comprou, sabemos que o Senhor Jesus nos limpou, Senhor. Por isso queremos abrir aquelas áreas que estão escondidas dentro do nosso ser, acreditando que não é pecado, mas quando a palavra do Senhor faz a leitura dentro de nós, ela aponta que é pecado, e queremos render isso, Deus, ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor por cada pensamento, atitude, Senhor, por cada maquinação, Senhor, e render os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos desejos ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um final de semana abençoado no Senhor. Nós te esperamos para o culto de domingo, nós vamos celebrar. Eu quero lembrá-los novamente de que no segundo domingo de setembro, nós vamos voltar com os nossos cultos presenciais gradativamente. Mas eu já quero agradecer você que já nos procurou para se voluntariar para este tempo, para a desinfecção da igreja, para a recepção da igreja. Muito obrigado. Logo mais eu vou entrar em contato com todos para nós fazermos uma reunião para nos organizarmos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que a bênção do eterno Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que o amor do nosso irmão mais velho Jesus Cristo, a graça, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, meu povo, em nome de Jesus. Amém.